Boa noite, amores, tudo bem? Resolvi fazer esse vídeo, que um monte de gente disse sim lá, e eu tô meio nervosa, mas eu vou fazer esse vídeo. Eu vou contar um pouco aqui sobre a minha experiência com as consagrações de ayahuasca e por que que eu cheguei na consagração, né? Por que que eu tomei a primeira vez o chá, o que me levou a tomar. Uma amiga me pediu para me gravar esse vídeo, né, para ela passar para algumas amigas, e eu acho que vai ser de grande valia para muita gente. O que que é a ayahuasca, né? A ayahuasca, eu não vou entrar no do que ela é feita, essas coisas todas, para o vídeo não ficar muito longo, é só dar uma pesquisada aí como é feito o chá. Mas, enfim, a ayahuasca ela é uma bebida milenar, né? Muito utilizado hoje pelos índios, né? E, na verdade, na consagração do Santo Daime também, né? Que veio pelo mestre Irineu. E, e é isso. O restante dá uma pesquisada aí para saber, que eu só vim contar, na verdade, uma experiência, né? Minhas experiências, através disso, para não ficar o vídeo muito longo. E eu não tô aqui para incentivar ninguém a tomar o chá, tá? Que isso fique bem claro. Eu tô contando a minha experiência, mas assim como a experiência de outras pessoas me encorajaram, e hoje eu sou outra pessoa, de repente ele também é para você. Mas o que eu digo sempre é para as pessoas sentirem no coração. Sente no coração o que você deve fazer, o que deve ser feito, né? Medo a gente sempre vai ter do algo desconhecido, né? A gente sempre vai ter o medo, mas dependendo do lugar onde você estiver, né? A gente fica meio como se tivesse meio sem saída. E às vezes a gente tá tão num buraco, num poço, eu digo porque eu já cheguei nesse poço, e às vezes a gente tá nesse lugar e a gente tá com medo de enfrentar a gente mesmo. Porque o que o chá vai fazer por você é isso. É você olhar pra você, desde que você se submeta a isso, tá bom? Então, eu tô aqui para não para incentivar, mas para contar minha experiência e que sirva para outras pessoas também. De repente, né? Se for esse o intuito de consagrar o chá. Eu digo, por que que a gente diz consagração? Trabalho, né? A gente chama, cada vez que a gente vai num ritual é um trabalho, é uma consagração. Por quê? Porque a gente usa isso ritualístico, né? Com fins espirituais. As pessoas que vão não devem ir, tipo, eu vou por ir, eu vou curtir. Se for com esse intuito, não vai. Não vai porque talvez não seja uma experiência boa para você. E, e apesar de já ter ouvido várias histórias, né, que foi a transformação da pessoa, mas vai com respeito, né? Vai pedindo, vai se conectando com você, vai pedindo que o dia que você sentir de ir, você vai saber que é o dia. Eu conheço pessoas que ficaram um ano dizendo que ia, e depois quando foi, eu acho que foi a hora certa. Então, vocês vão saber a hora certa para vocês, tá bom? Então, por que que eu resolvi consagrar? Primeiro, vou contar um pouco antes, né? Eu vinha no processo de depressão e crises de ansiedade e pânico. Já tinha um tempo, desde o nascimento da minha filha. Ela tem 9 anos hoje. E na época, né, na verdade, ela tinha 6 quando eu consagrei a primeira vez. Ela já tinha 6, porque faz 3 anos. Vai fazer 3 anos. E quando ela nasceu, eu tive muitos desafios nesse meu processo de ser mãe.
E com tudo isso foi aumentando. Hoje eu consigo entender, compreender que foi gradativo, né? Eu não, a gente vai se percebendo depois. A gente não, se você perguntar para uma pessoa quando começou sua depressão, ela não vai saber exatamente, porque é uma coisa gradativa, né? E a gente vai sentindo, eu fui sentindo aquele sentimento de ansiedade, falta de ar, chorava todo dia, né? E assim, só que por fora as pessoas não percebiam. Por que que as pessoas não percebiam? Porque eu não queria demonstrar. Eu não queria demonstrar minha fragilidade, minha fraqueza. Então eu não demonstrava. Então, para as pessoas eu estava sempre sorrindo, eu estava sempre parecendo alegre, mas dentro não era como eu me sentia. E hoje eu falo, eu compreendo muito bem as pessoas quando alguém diz, ai, fulano de tal se matou, mas ontem ele estava brincando, ele era uma pessoa, ele estava tão normal, tão, não parecia que estava em depressão. Porque a depressão nem sempre a pessoa tá na cama, a pessoa tá debilitada de alguma forma, ela vive chorando. Eu, por exemplo, chorava muito, mas eu chorava quando não tinha ninguém, né? Por fora eu tava sempre bem. Tanto que até o Beto, que é meu marido, ele só soube quando eu resolvi fazer a consagração e eu disse para ele que era o que ia me curar, porque eu não estava aguentando mais. Às vezes ele me via chorar e às vezes ele sabia que eu tinha umas crises de choro, mas para ele era esporádico aquilo, não estava sendo sempre, né? Mas para mim, como eu sempre ficava sozinha trabalhando, eu comecei a entrar em crise de pânico, eu não podia escutar o telefone tocar da empresa, que eu já começava a me tremer, queria chorar, então para mim já estava uma luta levantar todos os dias, mas eu levantava e trabalhava. E durante esse processo que veio se agravando, eu entrei num pico bem forte nessa época de não poder escutar nem o barulho do telefone. Mas aí eu consegui uma prima minha para trabalhar com a gente e ela ficou trabalhando comigo, dividindo as tarefas, porque eu me sentia muito atarefada. E eu achava que era por causa disso, que é porque eu estava com muita função. E, e aí, quando ela entrou, parece que deu uma acalmada. E aí, durante um período, né, ela ficou comigo 3 anos. E durante esse período, parece que eu fui levando. Tava tudo. Não tava normal, mas dava para ir. Mas eu procurei ajuda nesse tempo. É, não, nesse tempo não. Eu procurei ajuda logo que a minha prima saiu, porque ela pediu para sair, e quando ela pediu para sair, ai gente, toda vez que eu me conecto com isso, me dá emoção. Quando ela pediu para sair, eu achei que eu ia morrer, eu achei que eu não ia aguentar, eu começou a vir o que eu sentia, tipo, em triplo, o que eu sentia antes, parece que veio como uma bomba, quando ela falou que ia sair, porque eu achei que eu não ia dar conta, que eu não ia aguentar, e várias coisas passavam pela minha cabeça. E mas hoje eu consigo compreender que o universo traz exatamente aquilo que a gente está precisando para acordar. Enquanto a gente não acorda, a gente vai levando até uma hora a gente tomar o fôlego e sair do poço. E foi exatamente o que eu senti. Quando ela falou que ia embora, veio todos esses sentimentos e a única coisa que eu consegui depois de
de me acalmar, foi que eu precisava de algo para melhorar. Eu precisava de alguma coisa para me sentir melhor. E aí foi onde eu comecei a buscar na internet o que fazer para ajudar na depressão, não sei o quê, e ansiedade. E aí me veio mantras, vibrações, frequências, e eu comecei a escutar aquilo, né? Eu comecei a escutar e comecei a fazer minhas orações. E aí, o que que aconteceu? Eu comecei a ler os comentários de um vídeo que eu estava assistindo, que eu gostei muito da música, e um rapaz falou um rapaz escreveu que tinha passado essa música no ritual que ele foi de ayahuasca e que foi muito curativo para ele. E aí eu falei, o que que é ayahuasca, né? O que que é isso, ritual, ayahuasca? E aí eu fui pesquisar. Aí pesquisando, há 3 anos atrás, não tem a quantidade de vídeos que tem hoje, que você coloca ayahuasca, tem milhões de vídeos. Não tinha. E eu lembro que eu encontrei um primeiro vídeo, e eu cliquei nesse vídeo e a moça explicava, parece que ela estava falando exatamente de mim. Porque ela falava dela, mas eu sentia como se ela estivesse falando de mim, porque tudo que ela estava sentindo era exatamente o que eu sentia, de ansiedade, de falta de ar, do trabalho, enfim, tudo. E aí ela falou que tinha sido curada através das consagrações de ayahuasca. E aquilo eu falei, é isso. Ela tá falando de mim, é isso, eu também preciso me curar tomando ayahuasca. Eu tive certeza de que aquilo ia ser muito bom pra mim. Então, eu pesquisei mais algumas coisinhas, mas naquele mesmo dia, quando eu vi aquele vídeo, eu mandei pro meu marido, pro Beto, uma mensagem dizendo: a gente vai tomar o chá da ayahuasca. E ainda ele fez uma brincadeira, né? Que hoje a nossa ignorância, né? Quando eu não sabia de nada sobre ayahuasca. E as coisas que ele sabia era por cima, e geralmente era coisas que foi algum caso que passou esporádico aí, de alguma coisa que aconteceu, e que eu não me recordo agora, e ele ainda brincou, né, com alguma coisa sobre drogas e tal, e hoje eu compreendo até as pessoas que acham que isso é droga, que acham que é alucinógeno. Eu respeito, porque eu também estive nesse lugar. E quando a gente não conhece, né, a gente fala o que a gente acha, né? E é só achismo, porque na verdade hoje eu digo, quando alguém fala, ah, mas é droga, eu falei, você já tomou, já consagrou? Não. Então, a pessoa que não consagrou, ela não vai compreender, né? Então, tudo bem ela achar o que ela quiser achar. E se a gente olhar pelo lado da droga, né? Droga tem. O café é uma droga, o açúcar é droga, então, né? O que não é droga nesse nosso mundo? Então, a gente, a gente foi, a gente começou a pesquisar. O Beto ele é muito sistemático para essas coisas e ele gosta de tudo no mínimo detalhe, né? Ele é muito preocupado com as coisas, então ele foi pesquisar sobre remédios. Eu não fui pesquisar sobre nada. Ele queria trazer toda a segurança possível para nossa consagração. E eu não fui pesquisar sobre nada. A única coisa que me vinha na minha cabeça é que tinha que ser um lugar seguro, um lugar que tinha natureza. Era o que eu sentia no meu coração. E que fosse um lugar bonito. A gente foi em Araraquara,
que na época foi o Morada do Sol que fez um ritual. E quando a gente chegou lá, foi fantástico, porque eu me conectei logo no início. A gente foi muito cedo, saímos de casa muito cedo, para chegar cedo no lugar. Chegamos realmente cedo, que não tinha ninguém. Foi chegando as pessoas, cada um contando a sua história, a sua experiência, perguntando como que a gente tinha chegado, foi convidado por quem. Quando eu contava a história de que eu nem sabia o que que era isso, e eu tava ali, e as pessoas falavam, isso é um chamado. Hoje eu compreendo que realmente foi um chamado. E quando eu fiz, eu não vou contar a experiência em si, porque eu acho que é irrelevante nesse momento, mas quando eu consagrei, e eu já saí de lá outra pessoa. Eu vim dizendo que, como se tudo fosse no passado, como se o que eu sentia, o que eu vivia, tudo como se fosse passado. O meu presente era daqui para frente, porque era o que eu sentia. E realmente, minha vida de lá para cá, eu não sei nem explicar o que que aconteceu nesses 3 anos. Foi tanta mudança. E assim, o que eu sempre trago para as pessoas, quando alguém me pergunta, né, sobre o chá, porque muitas pessoas têm curiosidade, mas têm medo, né? E assim, é como eu falei no início, o medo sempre vai existir, mas a gente precisa superar os medos da gente, ou eles te paralisa, ou ele vai te impulsionar. Eu uso o medo para ele me impulsionar, não me paralisar, porque o medo, se você não enfrenta o seu medo, ele vai crescer. Ele vai crescer e talvez ele torne tão grande que você não consiga sair do lugar, fica mais difícil sair do lugar. Então, o que eu posso dizer é que ali, a partir daquela minha primeira experiência, de que eu senti, ai, eu não posso, eu me conecto com esse dia, eu me emociono. Eu já gravei 2 vezes o vídeo para mim não aparecer chorando, mas não consigo. É, desculpa, gente. Mas esse dia foi muito libertador para mim, porque eu compreendi o quanto a gente olha somente pro problema, para os problemas, em vez de olhar para as soluções, em vez de ter gratidão, o quanto a gente não tá sozinho aqui, o quanto a gente é muito maior, a gente aqui está num corpo, né? A gente é muito mais do que a gente imagina. É muito mais do que a gente imagina. E, e sentir tudo aquilo, para mim, foi uma libertação. E quando. Mas eu acho não, eu tenho certeza que a minha vida só mudou depois da consagração e foi tão rápido, porque é como se eu fosse uma aluna aplicada, porque assim, durante a consagração, o ritual, o trabalho, você tem acesso a muita coisa. Eu não tenho mirações, que mirações são aquilo que a gente está vendo. Muitas pessoas, a grande maioria tem mirações, eu não tenho. Mas eu sinto, e eu não sei explicar esse sentir, porque eu sinto como se eu estivesse vendo. Então, e é como, e toda vez que eu vou, é como se eu viesse com missões, eles passam missões para mim. Eles que eu digo é espiritualidade. Eu não vejo, mas eu sinto muito eles me passando passo a passo do que eu preciso fazer.
E muitas vezes a gente fala com a gente mesmo, com o nosso próprio eu, né? Eu consigo hoje identificar, mas na minha primeira consagração é como se eu tivesse sido guiada. Hoje eu vejo como minha mentora, né? Ela me guiando toda o ritual, me explicando cada coisa. E isso eu só senti no primeiro ritual. Nos outros, no segundo, quando eu falei, cadê você para me ajudar? Ela falou, não, agora você já está apta a ir sozinha. Você já está apta a entrar dentro de você mesmo. E aí eu mergulhei. Mas eu senti muito essa guiança, e eu sinto até hoje, né? A guiança da espiritualidade na minha vida. Tipo, confia, vai dar certo, faz isso. E quanto mais eu confio, mais as coisas vão acontecendo. E lá eu saí com várias missões, né? E cada missão que era me dada, eu ia cumprindo, era como se, você passou por essa fase, agora você vai para essa, vai para essa, vai para essa. E a espiritualidade sempre foi muito amorosa comigo, sempre muito amorosa. Eu sempre falava, muita gente fala assim, que a gente, sem dor não tem cura, mas eu acredito que possa ser no amor. Muita coisa foi no amor para mim. Muita coisa foi na dor, mas muita coisa foi no amor. Então, assim, durante muito tempo eu senti só essa amorosidade, esses aprendizados muito amorosos. Hoje, eu acho que conforme vai passando o tempo, você vai, é como se fosse se graduando, né? Na, na consagração. E talvez eu faça outros vídeos aí para explicar um pouco mais de tudo isso. Mas quais são os efeitos que a gente sente, né, na ayahuasca? A gente pode sentir várias coisas, né? Como eu falei da miração, eu não tenho a miração, eu tenho o sentir. Muita gente faz limpeza, né? Mas só que é diferente, por exemplo, a limpeza do vomitar, né? De você estar passando mal e vomitar, uma limpeza durante a consagração é outra coisa. Muitas vezes você compreende por que você tá limpando, né? A gente pode ver muitas coisas, pode sentir saindo. Eu já sentindo, você pode sentir saindo raiva, assim, ódio, coisas que você não quer perdoar, porque assim, o efeito que ele faz na gente é exatamente isso, os efeitos e os benefícios, na verdade, né? Eu vejo como benefício quando a gente faz uma limpeza, consegue pôr tudo para fora, aquilo que tá dentro da gente, que a gente não quer mais. E muita gente fala que, ai, Wanda, eu tenho medo de consagrar. Mas tá, e tem pessoas que falam que tem medo, mas ela está num estado muito ruim. Então, tipo assim, ela tá ali dizendo que não aguenta mais. E qual, tipo, medo do quê? Né? O medo do quê? Eu não consigo compreender se tá doendo tanto. Porque para mim foi exatamente isso. Porque quando eu cheguei no meu limite, lá no fundo do poço, que eu senti essa mão, né? Me tirando de lá. Então, assim, eu não tinha mais o que perder. Tipo, eu tava num estado muito ruim. Era dali pra pior, então não poderia ficar pior, né? Ou eu melhorava, ou eu ia ficar na mesma. Eu tinha plena ciência disso. Que pior eu não ia ficar. E então, às vezes a gente tem uns medos, e eu vejo isso tudo como o que a gente sente hoje de esse desespero coletivo, esse medo coletivo que tá todo mundo.
e o que tudo isso trouxe, né? Tipo, da gente ter que ficar em casa, olhar pra gente mesmo, cuidar dos nossos, né? Dos nossos, dos filhos, do marido, da casa, tudo ao mesmo tempo, aquela loucura. Ao mesmo tempo que você precisa de um tempo pra você, você quer respirar. E Mas eu acho que trouxe exatamente isso para você, para a gente se olhar, para a gente ver que a gente não precisa estar correndo, a gente tem que começar a pensar mais no planeta, né? Como o que que a gente está consumindo, para que que a gente precisa de tanta coisa. A gente precisa de tanta coisa. Muita gente trouxe essa consciência na pandemia, tipo assim, eu vi, eu não tanto, porque eu já vinha desacelerando, né? Depois de tudo isso que a gente passou, eu já vinha desacelerando do trabalho. Então, e hoje eu vejo que eu tenho muito mais do que antes, mesmo trabalhando menos. É muito louco isso, gente. Tem coisas que não dá para explicar. Mas essa parte de olhar pra gente, de se compreender, de sentir o que que eu tô sentindo. Porque assim, a depressão, a ansiedade, ela vem num misto de coisas que você não compreende, nem você não sabe explicar o que que você tá sentindo. As pessoas perguntam, mas o que você tá sentindo? Eu não sei. Eu não sei, é uma dor, um desespero, uma vontade de gritar, vontade de chorar, e eu não sei explicar, né? Eu acho que a maioria deve se sentir dessa forma. E, e depois dessa primeira consagração, eu nunca mais tive. Eu já tive alguns meio que pico de ansiedade, mas hoje eu consigo identificar logo de início e já faço, já peço ajuda, enfim, já faço o que preciso, o que se requer ali para mim tirar isso de mim, né? Muitas vezes a gente pega as coisas do coletivo, né? A gente sente o coletivo, a energia coletiva tá densa e a gente sente. Então, assim, pessoas que não estavam com medo, outro dia eu tava entrando no medo, eu comecei a ficar com medo e me desesperar e várias coisas, porque a gente começa a sentir esse coletivo, mas a diferença é que hoje eu consigo voltar pro centro muito mais rápido, né? E lógico, com a ajuda de várias pessoas aí que eu só grito, me ajudam, meu marido, né? E foi o lugar que eu me encontrei, né? Me encontrei. Hoje, muita gente me pergunta qual é a minha religião, e eu digo que eu não tenho religião, eu sou espiritualista, né? Porque no meu ponto de vista, né, a religião ela traz algumas coisas que eu não concordo, para mim, né? Eu acho que ela me limita, né? Isso para mim. E a espiritualidade é uma coisa muito maior, né? Na verdade, a espiritualidade, ela abrange tudo, né? E não é que eu acho que a religião não é importante, eu acho que ela é importante para muitas pessoas. Muitas pessoas mesmo. Eu vejo como muitas pessoas melhoraram com a religião. Isso, religião, eu digo não toda. É muito importante o evangélico, é muito importante o catolicismo, o umbandista. Eu tinha muito preconceito com a Umbanda, que hoje eu sou apaixonada pela Umbanda. Então, assim, mas eu não tenho uma religião, né? Eu nunca, desde criança, assim, quando meu pai me levava na missa de vez em quando, e minha mãe já me levou na igreja evangélica por algum tempo que ela frequentou, eu não sei explicar, mas, tipo assim, eu não gostava, né? E hoje eu consigo compreender que o meu ser, na verdade, era muito livre para tudo aquilo, entendeu? Onde alguém vai me dizer, tipo, pode ou não pode, é assim ou não é assado. Eu vou no meu sentir, o que que eu tô sentindo sobre isso. Hoje,
Eu costumo até perguntar para as pessoas mais próximas, tipo, a pergunta que eu falo, eu não pergunto se você tá bem, eu pergunto como você tá se sentindo, né? Como você tá se sentindo hoje? Porque tudo muda, né? Hoje você tá de um jeito, amanhã você tá de outro. Não adianta você perguntar, você tá bem? Né? Às vezes ainda pergunto, mas às vezes você pergunta se tá bem, é uma pergunta como se você quisesse a resposta automática da pessoa de que sim, tá tudo bem, a pessoa não vai começar a se lamentar ali. Mas às vezes quando você pergunta para a pessoa como ela tá se sentindo hoje, é como se, eu acho que é como se fosse uma importância maior, né? Tipo, como eu tô me sentindo hoje? E às vezes nem a gente para pensar como a gente tá se sentindo hoje. E eu, assim, o que que eu trouxe de tudo isso até hoje, né? Nesses meus 3 anos de consagração. Muitos aprendizados. Talvez um dia, uma hora eu volte para falar das coisas que foram acontecendo na minha vida, porque eu acho que é uma coisa que eu preciso compartilhar. Eu já sinto de compartilhar há um tempo, mas talvez do jeito que tava tudo, sei lá, tava sem contexto e agora começando com esse vídeo aqui tá me vindo, né? Que agora talvez o próximo pode ser começando essa parte, porque assim, eu tive muitas mudanças, muitas mesmo, na minha vida, de ser mesmo, né? De me transformar em uma outra pessoa. Hoje eu não me reconheço como a mesma pessoa de 3 anos atrás, eu sou totalmente outra. E eu tenho um direcionamento, né? Eu sei que a espiritualidade está comigo. Eu sinto que eu sou um canal de alguma coisa, de pessoas. Eu ainda, muitas vezes ainda eu duvido de mim. E uma coisa que é muito importante, sabe? É a gente não endeusar ninguém, sabe? Eu tô aqui contando uma experiência, eu não sou uma pessoa expert no assunto, eu tô só contando minha experiência. E mesmo sendo terapeuta, eu não tenho a verdade absoluta e a gente não resolve tudo de uma vez, a gente precisa se compreender. É, o que eu compreendo é que a gente vai viver nesse aprendizado constante até o fim da nossa vida aqui, né? Porque não se limita aqui. Que a gente está aqui para experienciar tudo, viver tudo isso. E é viver, gente, viver. Viver quer dizer, não é estar vivo, não é ficar vivo. O que que adianta eu estar vivo com medo, me limitando, julgando o outro? E isso é uma construção da gente mesmo. Então, eu sinto que eu sou uma outra pessoa e talvez eu venha contar, se vocês sentirem e quiserem, né, de contar minhas experiências assim, que foram se transformando. Mas eu trouxe mais o vídeo para dizer que sim, que é possível a gente se curar de depressão, de ansiedade. Eu digo isso não é porque uma pessoa me falou, é porque eu vivi isso, né? Eu vivi isso na pele e eu sei o quanto é doloroso as pessoas que estavam nesse lugar de, de limitação, porque eu estive nesse lugar, mas eu também não quero, eu não tô aqui para dizer para você que o chá vai te curar, porque vai depender de você. E não é dizendo que as pessoas precisam tomar, é só uma conscientização de que é possível, porque eu vivi isso. E para quem tem depressão, ansiedade, toma remédios, tem
precisa saber exatamente qual é o que pode, o que não pode. Você deve falar com o dirigente, os padrinhos da casa. E aqui eu indico o lugar onde eu vou, que é o Morada das Andorinhas, em Campinas, porque é o lugar que eu confio, que são extremamente sérios, eles têm um trabalho super preocupado e voltado com o ser humano, com a evolução, na verdade, do ser humano. Então, quem quiser ir para bagunçar, não é, lá não é o local. É só com cunho religioso mesmo, para quem quiser compreender um pouco mais sobre você mesmo. Muita gente, é engraçado que o quanto de pessoas tem medo de olhar para si mesmo, porque quando alguém fala assim, mas Wanda, o que a gente sente? Eu falo assim, você vai tomar o chá, a única coisa que você vai fazer é olhar para você. Você vai entrar dentro de você e ver tudo de que você precisa melhorar aí dentro. E as pessoas têm um pânico disso. Gente, todo mundo erra nessa vida. Todo mundo, não tem ninguém 100% certo. E quando a gente fala isso, parece que tá falando pra pessoa, não, eu não quero, parece que sabe que fez um monte de coisa que não devia, né? E ela te traz essas consciências, sim, de que você fez um monte de coisa que não devia, mas ao mesmo tempo também você fez o melhor que você pôde, com a consciência que você pôde, então a gente precisa ser amorosos nos nossos processos também, né? A gente precisa se acolher, a gente precisa se amar, né? E quando as pessoas falavam para mim de autorresponsabilidade, que o outro é meu espelho, eu não entendia nada disso, eu ficava doida. E hoje eu consigo compreender, né, muito sobre isso. E para quem está começando, para quem está começando aí a querer se autoconhecer, né? Muita gente fala, eu quero me autoconhecer, mas eu não tenho dinheiro para terapia, para não sei o quê. Eu falo, gente, tem várias outras coisas, assim como eu comecei, né? Eu vejo muitas pessoas me pedindo ajuda, mas elas não querem se ajudar. A gente fala, faz um ho'oponopono. A pessoa, tipo, desacredita, né? Então, assim, como que eu vou ajudar uma pessoa que ela mesma não se ajuda? Então, vamos se ajudar, né? Vamos se ajudar aí. Se você quer mesmo melhorar como ser humano, a gente está numa fase que a gente precisa melhorar. A gente precisa, porque eu sinto muito como essa divisão, não uma divisão, fora a divisão política que está por aí, que não é isso que eu vou falar, mas é como se tivesse essa divisão das pessoas que estão despertando para aquelas que querem continuar naquele lugar. Então, assim, muita gente fala que tem muita gente ruim, mas eu vejo muitas pessoas boas. Tem muitas pessoas ruins? Tem pessoas ruins. Mas eu consigo ver muito mais pessoas boas do que ruins. Se você tá vendo mais pessoas ruins, para onde você tá olhando, né? Qual é o caminho que você tá seguindo? Vamos prestar atenção. Enfim, era só para me contar minha experiência. Eu tô aqui falando. Mas sim, eu vou colocar esse vídeo, eu vou publicar e de repente a gente volta a conversar sobre outras coisas, né? Então, vamos ver, porque assim, para mim é bem desafiador fazer vídeo, sabe? Eu não sou uma pessoa tímida, mas esse é um grande desafio meu. Mas eu pretendo começar a melhorar isso aí. Né? Por que que eu não faço? Por que que eu me sinto dessa forma? Eu já fiz vários trabalhos sobre isso, gente. Eu tô evoluindo. Então, assim, e é isso. A gente saber que a gente tem algumas limitações, mas eu tenho medo de fazer vídeo, mas eu estou aqui fazendo vídeo. Eu tô aqui, ó, minhas mãos, eu tô amassando elas.
Mas eu tô aqui falando, eu tô aqui me expondo, né? E eu não tenho medo do que as pessoas vão falar. Essa parte eu já passei, não é mais sobre isso. Mas eu tenho ainda uns desafios aí com a fala que eu ainda vou melhorar bastante. Espero que vocês tenham compreendido sobre o que eu quis trazer para vocês, sobre a minha experiência. Espero ter ajudado de alguma forma. E se quiserem partilhar aí, né, com algumas pessoas que talvez precisem, porque o que eu senti, ficou martelando isso na minha cabeça desde quando minha amiga falou, o que eu senti foi exatamente isso, que mais pessoas precisavam escutar isso, assim como eu escutei lá atrás, sabe? Então, se vocês sentirem aí de compartilhar com as pessoas que precisam, fique à vontade. Gratidão a todos que me escutaram esse tempo todo. Não sei se todo mundo vai ter essa paciência, mas se tiver, eu agradeço. Se não tiver, eu agradeço do mesmo jeito, tá? Gratidão. Até mais.